Bem-vindos a essa mesa, meu diário com Jesus. De hoje vamos falar sobre a humildade, sobre quão importante entender que não é ter soberba, mas é ser humilde e reconhecer os nossos pecados diante de Deus, né? E que Deus vê, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe principalmente como é o seu coração. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você seja humilde de coração, porque eu sei que você é. E afinal, a humildade é o fundamento da oração. Hoje é sábado, terceira semana da quaresma, e vamos falar sobre Lucas, do capítulo 18, versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. É uma parábola muito importante que fala aqui sobre quão importante é temer o Senhor e se arrepender diante dele, ser humilde e não achar que precisa dele, porque você sabe de tudo, que você é dono de tudo, não precisa ter fé, seguir Jesus, né? Tem uma soberba que não faz bem, né? A gente tem que ter humildade. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior, desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os lucros, dos meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Que palavra mais linda! Que a gente pode perceber. Tem muitas pessoas, né, que têm essa soberba de se julgar melhor que o outro, de se achar melhor que o outro, de se colocar em primeiro lugar além do outro, né? Aquelas pessoas que julgam o seu irmão por diversas coisas, que julga ele por, por várias razões, né? Tanto pessoal, quanto por trabalho, quanto pela igreja. Mas e temos que entender que a nossa soberba nos destrói e seremos humilhados se continuarmos assim. A gente não tem que se achar melhor que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. A gente recebe o mesmo sol, a mesma chuva, né? Somos pó e vamos morrer também. O que há de diferente em você e no seu irmão? A única coisa semelhante é Jesus. É ter Deus na sua vida. Quando você tem essa soberba, né? Você passa a ser uma pessoa mesquinha, né? Desprezível, uma pessoa que não tem compaixão, não ama, né? Você pode cumprir todas as leis, né? Você pode, né, não matar, você pode ir à igreja, você pode fazer jejum, você pode seguir várias coisas, mas se você não ama, você não tem nada. Lembra da palavra de ontem? É o amor, é a maior lei de Deus. Os 2 primeiros mandamentos. Temos que entender isso, entende? Porque a vida é assim, eu vejo muito isso, né? As pessoas gostam de criticar o outro, falar mal do outro, mas parou para olhar para si? Como que está a sua vida em Cristo? Né? Em vez de ficar cuidando de você, dos seus interesses, da sua oração, da sua família, pare de ficar olhando o outro, culpando o outro, criticando o outro. Isso é uma soberba, sabe? Isso está cada dia aumentando mais. Isso é muito cruel, né? Isso é cruel consigo mesmo. Não tente se achar melhor do que ninguém, porque você é linda, você é maravilhosa. E quando você entende que você é pecadora, né? Somos pequenos, né? Diante da grandeza de Deus, a nossa pequenez, né? Imaginar que esse amor que Ele tem por nós, diante da nossa pequenez, isso é incrível, né? Somos humanos, somos falhos, erramos todo dia, mas o importante é se ajoelhar, é agradecer, é pedir perdão, né? Diante de tudo, você está ali por Ele, pedindo perdão, ele se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados. Isso é um ato de humildade. É quando você ajuda seu irmão, quando você acolhe, quando você fala bem dele, entende? E quando você mostra esse ato de compaixão, esse amor com seu irmão, ajudando de várias formas, né? Se você não pode com dinheiro, você pode com a palavra, senão você pode com oração. Mas quando a gente tem, né, Jesus na nossa vida, ele vai abrindo caminhos, ele vai nos mostrando o que poderemos fazer. Então, isso é importante, entende? No Salmo 50, 19, fala: Deus não despreza um coração arrependido.
entende? Quando você comete muitos erros, mas se você se arrepende, não importa se você é o primeiro ou se você é o último, o importante é que você está aqui. É isso que Deus quer, o seu coração. E quando você se arrepende, Ele vai fazer festas no céu. Ele celebra pela tua, né, tua volta, pelo teu nascimento. Porque quando a gente se encontra em Cristo, quando a gente busca Ele verdadeiramente, a gente nasce de novo. A gente nasce e tudo é diferente. A nossa visão, o nosso entendimento, todos os sentidos, a vida passa a ter um novo olhar, uma nova etapa. É isso que, sabe, é isso que é essa entrega a Deus. Buscar Jesus verdadeiramente. É ter ele na nossa vida, é transbordar, porque tudo que ele manda aqui para nossa cabecinha vem para o nosso coração e transborda. Você transforma, você muda, não tem como você receber toda essa graça dele, continuar mesmo aqui, mesmo aqui fora. Não existe isso, né? Quando você tá brava, cansada, você não tem como fingir isso, né? É algo de você, do teu cerne. Então, as pessoas que estão à sua volta vão sentir isso, teu marido, teus filhos, e eles também vão ficar estressados com alguma coisa, eles vão sentir essa energia, eles vão ver que você não tá bem, também não vão se sentir bem. E é assim, sabe? Tudo que está aqui, né? E vai se alimentando, o que a gente vai construindo com Jesus, sabe? Transborda na vida das pessoas, né? À nossa volta. É isso que Deus quer. Porque, o que imaginem? Um Deus que tem tudo. Ele tem tudo, 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 tudo. O que a gente poderia dar de presente para ele? Você já pensou nisso? O que você poderia dar de presente para um Deus que tem tudo? Só tem uma coisa que importa e só tem uma coisa que ele quer, que é o seu coração. Ele deu o nosso livre-arbítrio, né? E é a nossa escolha entregá-lo ou não. E é isso que ele mais deseja. E, e quando você entrega, tem que ser uma entrega genuína. Não é só procurar porque você precisa, porque tá com doente, porque tá precisando de dinheiro, porque nada dá certo. Mas é conseguir, apesar de você ter tudo isso na sua vida, é você continuar na fé. Apesar das dores, das alegrias, esse momento aqui, esse momento aqui, esse momento, sempre esses momentos com Deus é único na sua vida. Independente do que aconteça, você está ali. Você está ali por Ele, verdadeiramente. Entende? Tudo isso é de uma sabedoria imensa, gente. Quando você entende o que Deus quer pra você, quando você busca. A Bíblia vira teu melhor amigo. Você carrega ali na bolsa, tem ali na tua casa, tem ali na tua empresa, porque é como é algo que é essencial para nossa vida. Às vezes a gente precisa de uma palavra ali na hora, às vezes acontece alguma coisa, a gente precisa ler, né? Ouvir Deus falar conosco. Então tudo isso é muito bom. Quando você caminha com Ele, você muda. Teus atos mudam, teu pensamento, tuas ações, teu relacionamento com teu marido, com seus filhos, no trabalho, com você mesmo, porque você entende que você tem valor, que você é luz, nasceu para brilhar, e você passa a se amar, se cuidar, se entender, se conhecer, porque você vai buscar nele a força que você precisa, o refúgio, a rocha da tua casa, das tuas energias, né? Ele é a tua força, ele é a tua proteção. E você vai, sabe, absorvendo tudo isso. E isso é muito, assim, é muito divino, muito. A humildade é o fundamento da oração, diz o catecismo da igreja. E por meio da parábola do fariseu e do cobrador de impostos, Jesus nos ensina que o cobrador de impostos é o fariseu, é o publicano. A forma correta para falar com Deus, sempre com a humildade para reconhecer que somos pecadores e necessitamos da misericórdia divina. Uma coisa interessante aqui para falar, porque quando você ama verdadeiramente, quando você sabe o que é amar, a compaixão reina, a piedade, a misericórdia. E quando isso acontece, você passa a ter mais empatia e a apatia vai embora. Por quê? Quando você conhece tudo que é Jesus, tudo que Deus vai te mostrando, sabe? É de uma beleza única, porque você começa a perceber, pelo menos passou comigo isso. Por exemplo, as pessoas à nossa volta que falam mal das pessoas, das situações, né? Você começa a ter um olhar diferente, é como se fosse um filtro, né, com outros olhos. Você passa a pensar na pessoa que está sendo condenada e imaginar como que é essa vida, por que que ela faz isso, né? Qual que é o intuito das coisas que ela está fazendo, né? Aí você passa a pensar, por que que essa pessoa está falando isso? Ela sempre faz isso? Ela é dessas que critica, que fala mal dos outros? E por que que ela faz isso? Qual que é a intenção? O que que ela busca? Qual é a falta que tem nela que ela quer, né, preencher? Eu passei a ter essa visão, a se pôr no lugar dos dois, né? A ficar quieta, a não falar, né? A observar o ambiente que eu estou,
Porque isso é tão importante. É muito importante, porque chegou momentos, assim, que eu comecei a perceber que quando alguém aparecia, fazia alguma coisa, esse ambiente me corrompia. E quando eu via, eu tava falando também, né? Aí eu sentia a presença, eu sentia um sinal, né? Não é a presença, porque eu acredito que ele esteja, Deus esteja nesses lugares. Mas eu senti um sinal, algo assim, sabe, no meu peito. Foi assim, é um flash, assim, que te toma a atenção. Olha o que você está fazendo. E aí fiquei quieta. Porque o que acontece? Por mais que você se afasta, que você não quer isso para sua vida, né? Você consegue estar é, seguindo os mandamentos de Deus, honrando Ele, porque você começa a entender como são, que são, como a gente pode fazer. E buscar sempre na oração para mandar pessoas de Deus, porque isso é fundamental. Porque quando você não está com pessoas de Deus, o que acontece? O ambiente fica mal, ruim, contaminado. E não tem como você ser contaminado, entende? Como é importante quando eu falo aqui pra gente escolher os nossos ambientes, as nossas mesas. Porque isso nos contamina. Então você tem que entender aonde você quer estar. Porque não tem como. Você, por mais que você seja forte ali no começo, se dependendo o tempo de horas que você esteja nessa mesa, sabe, você acaba fazendo. Porque eu não sei explicar. É algo que é que nem eu de explicação aqui em casa, né? Quando a gente sente, quando eles sentem que eu estou bem, eles ficam bem. Então, quando eu falo coisas de Deus, quando eu falo coisas boas, eles também vêm por esse lado, por esse viés, né, do meu pensamento. Tem coisas que eles falam que é porque eu disse, né? Coisas que eu repito, eles começam a repetir. Então é isso, sabe? Essa energia, tudo que você emana no seu ambiente, as pessoas, os lugares, é isso que você vai estar absorvendo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Muita atenção. É muito difícil, porque o mal está sempre acerca, né, de nós, para nos tirar do caminho. Mas temos que ser fortes, estar forte na presença de Deus, pedir sempre, todo dia em oração. Pedir a presença dele na nossa vida, pedir para ele falar conosco, para ele nos guiar, para nos mostrar o caminho da verdade, do amor, para ele se revelar diante de nós, para ele falar conosco, dê sabedoria, dê força, mande pessoas de Deus, me mostre, me revele todo dia, todo dia, todo dia. Sabe? Isso é muito importante para nossa vida, entender que a gente não está só, mas a gente precisa buscar quem nos dá força. E essa pessoa é Jesus, né? Ele é o nosso intercessor e a gente precisa entender isso. Isso é muito importante. E é sobre isso, né? Hoje o desafio, vamos ler o desafio de hoje? Por mais que, que as ideologias modernas tenham colocado o homem no centro de tudo, fazendo com que ele creia que é autossuficiente, devemos lembrar que sem Deus não somos nada. O fariseu que subiu no templo para orar disse: Não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos, pois sentia-se muito justo. Mas ele esqueceu que só Deus vê o nosso coração e sabe quem realmente somos. Tenho achado que sou melhor do que o outro? Tenho feito juízo do meu irmão, mesmo sabendo que não sou digno de fazê-lo? Esse exame, esse desafio aqui é muito importante. A gente refletir sobre isso. Como que está esse exame de consciência, né? Falando dessa palavra. Você é dessa pessoa que julga, condena, se acha melhor. Ah, porque eu vou na igreja, porque eu leio a palavra, porque eu faço jejum, porque eu dou meu dízimo, porque eu vou domingos e festas, eu honro domingos e festas. Sabe? Não é porque você faz isso que você tem que achar melhor do que o outro. E não é porque você faz isso que você tem que achar que Deus está te abençoando, que você é o melhor amigo de Deus ali. Né? A gente tem que ter humildade para reconhecer que somos pecadores. Você acha que você não peca também? Todo mundo peca, meu anjo, sabe? A gente tem sim que se arrepender, pedir perdão todo dia para Deus. Essa humildade nos aproxima e nos dá a graça de Deus para nós, entende? Para a gente ser exaltado no reino de Deus, a gente precisa ser humilde para reconhecer, para buscar, para louvar, para agradecer, ter compaixão, ter amor. Entende? A Quaresma mostra muito claro isso, quem está acompanhando, como é importante, né, estar na palavra, estar em jejum, estar seguindo, fazendo as penitências, porque isso nos aproxima mais desse momento tão extraordinário, né, dessa dor que Jesus passou. A gente quer fazer parte disso, desse movimento. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que buscam ali rezar o terço, estar juntos em oração, fazendo as penitências. Mas não é só isso, não se trata só disso. Aí chegar depois que acabou, você vai trabalhar e começa a criticar o teu irmão. Falar mal do teu irmão, criticar o padre, criticar a prefeitura, criticar o Estado, o Brasil.
e falar mal, criticar e falar mal, e se achar melhor do que todo mundo, e não pedir perdão, não se arrepender. Entende que é muito mais? Deus é muito mais, gente. Não é só isso, não é só isso. É honrar as leis. Honre, imprime esses mandamentos, coloque na tua vista, no teu celular, no teu trabalho, na tua casa. Cumpra eles, estude sobre eles, estude a palavra. Sabe, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Porque senão não funciona. Não funciona. Senão você vai ser soberbo a vida inteira. Ou vai passar por algum momento que Deus vai. Não sei, né? Cada um tem o seu tempo, mas é importante a gente entender que não é só, é muito mais. É um ato de amor. É o amor. O amor é tudo. E o amor supera todas as leis. É o amor a Deus, o amor ao próximo. É o amor a você. Se trata disso. Essa é a tríade da felicidade, da plenitude e honrar o Senhor. É amar. Amar, gente. É difícil, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que nem sabem o que é amor. E a gente só conhece o verdadeiro amor quando a gente entende aqui, ó, como Deus faz, como Ele fez, como tudo se transforma com Jesus, né? Quando a gente é mãe também, sabe? A gente conhece esse amor, mas Deus é amor, sabe? Eu não sei explicar, porque é um amor diferente, é um amor que é genuíno, é superior, né? É um amor que nos preenche, é como se fosse um respirar. É isso que eu sinto. Então vamos fazer os propósitos diários, né? Fazer esse exame de consciência antes de dormir. O que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você pode melhorar. Isso é muito importante, tá? É muito importante, porque você começa a tomar notas das coisas e no outro dia você quer melhorar aquilo. Você vê que você faz sim coisas boas, mas também faz coisas ruins. Entende? Isso é importante. E é sobre isso, tá? Honre o Senhor e ame, 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 ame. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você seja humilde de coração, porque eu sei que você é. E afinal, a humildade é o fundamento da oração. Hoje é sábado, terceira semana da quaresma, e vamos falar sobre Lucas, do capítulo 18, versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. É uma parábola muito importante que fala aqui sobre quão importante é temer o Senhor e se arrepender diante dele, ser humilde e não achar que precisa dele, porque você sabe de tudo, que você é dono de tudo, não precisa ter fé, seguir Jesus, né? Tem uma soberba que não faz bem, né? A gente tem que ter humildade. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior, desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os lucros, dos meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Que palavra mais linda! Que a gente pode perceber. Tem muitas pessoas, né, que têm essa soberba de se julgar melhor que o outro, se achar melhor que o outro, se colocar em primeiro lugar além do outro, né? Aquelas pessoas que julgam o seu irmão por diversas coisas, que julga ele por, por várias razões, né? Tanto pessoal, quanto por trabalho, quanto pela igreja. E temos que entender que a nossa soberba nos destrói e seremos humilhados se continuarmos assim. A gente não tem que se achar melhor que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. A gente recebe o mesmo sol, a mesma chuva, né? Somos pó e vamos morrer também. O que há de diferente em você e no seu irmão? A única coisa semelhante é Jesus. É ter Deus na sua vida. Quando você tem essa soberba, né? Você passa a ser uma pessoa mesquinha, né? Desprezível, uma pessoa que não tem compaixão, não ama. Né? Você pode cumprir todas as leis, né? Você pode, né, não matar, você pode ir à igreja, você pode fazer jejum, você pode seguir várias coisas, mas se você não ama, você não tem nada. Lembra da palavra de ontem? É o amor, é a maior lei de Deus. Os 2 primeiros mandamentos. Temos que entender isso, entende?
Porque a vida é assim, eu vejo muito isso, né? As pessoas gostam de criticar o outro, falar mal do outro, mas parou para olhar para si? Como que está a sua vida em Cristo, né? Em vez de ficar cuidando de você, dos seus interesses, da sua oração, da sua família, pare de ficar olhando o outro, culpando o outro, criticando o outro. Isso é uma soberba, sabe? Isso está cada dia aumentando mais. Isso é muito cruel, né? Isso é cruel consigo mesmo. Não tente se achar melhor do que ninguém, porque você é linda, você é maravilhosa. E quando você entende que você é pecadora, né? Somos pequenos, né? Diante da grandeza de Deus, a nossa pequenez, né? Imaginar que esse amor que Ele tem por nós, diante da nossa pequenez, isso é incrível, né? Somos humanos, somos falhos, erramos todo dia, mas o importante é se ajoelhar, é agradecer, é pedir perdão, né? Diante de tudo, você está ali por Ele, pedindo perdão, ele se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados. Isso é um ato de humildade. É quando você ajuda seu irmão. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade. E também está contribuindo para essa palavra chegar a outras pessoas. Tá bem? Beijinhos e até amanhã, se Deus me permitir, né? Claro.